Boa noite a todos. Eu sou a professora Luciane da Luz, coordenadora de curso aqui da área das Ciências Humanas e Sociais. Estou aqui hoje à noite juntamente com o professor Kevin e alguns professores que vão abrilhantar essa noite aí, fazendo um debate. A ideia aqui é que a gente faça um diálogo, como o próprio nome do nosso evento, né, que já está na sua 7ª edição, que a gente faça um diálogo, então, sobre um assunto muito importante, que é a questão das metodologias de pesquisa para a nossa área, a área das ciências humanas e sociais. Então, eu estou aqui com o professor Daniel Luiz Arrébola, a professora Graciela Márcia Focchi e o professor Leandro Ceruti. E eu vou pedir, então, professores, que cada um de vocês se apresente e depois eu dou andamento, então, na sequência aqui da nossa mesa redonda. Bom, boa noite a todos e todas. Eu sou o professor Daniel Arrébola, sou professor de Antropologia aqui na Uniaselv. Sou doutor em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Espírito Santo e atualmente pós-doutorando em Arqueologia e Antropologia pela UFMG. E entre os meus principais campos de estudo estão a cultura popular, povos e comunidades tradicionais, antropologia visual e antropologia do tempo. Bem, meu nome é Leandro Ceruti, eu sou da área da administração, sou graduado, mestrado em administração e hoje também doutorando em administração e contabilidade, sou professor de administração em todos os cursos de gestão também aqui na Uniaselv. Olá, eu sou a professora Graciela, eu sou doutora em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, sou mestre em Patrimônio Cultural e Sociedade e graduada em História. Eu estou na Uniaselv desde 2012 e atuo na educação desde o ano de 2002. Tenho feito atividades na educação básica, no ensino de jovens e adultos, no ensino superior, na produção de materiais instrucionais, e estou muito feliz e muito agradecida pela oportunidade desta noite estarmos juntos, dialogando, discutindo, debatendo, refletindo sobre os desafios para as nossas áreas, né? Muito obrigada, professores. Obrigada pela apresentação de cada um de vocês. Então, vocês observem que nós temos representantes de áreas distintas aqui dentro das ciências sociais e humanas, né? E então a ideia é que a gente possa conversar um pouco sobre esse tema, né? Levando em conta que os cursos relacionados aqui, né? Que estão, nós estamos no 7º ano, como eu falei, os cursos que estão aqui sendo representados são História, Geografia, Sociologia, Ciência Política, Antropologia, Filosofia, Relações Internacionais, Teologia e Ciências da Religião. Tá bem? Então, como que a gente faz ciência? Como as ciências humanas e sociais fazem ciências? Então, a gente buscou aqui trazer algumas questões, né, que a gente vai compartilhar aqui com vocês, né, para entender como esses campos atuam, né, como ciência também. Então, eu acho que para começar, talvez a gente pudesse trazer aí um questionamento que é muito recorrente, ainda é recorrente, né, dentro dos nossos campos, né, que é como se diferencia o método das ciências sociais e humana das ciências humanas, dos métodos das ciências humanas, das ciências naturais. Então, eu gostaria que vocês conversassem um pouquinho. Qual é a diferença, né, entre uma ciência e outra? Como acontece isso na prática, na pesquisa? Bom, acho que eu vou trazer aqui um pouco a partir do campo da antropologia, né, que acho que responde um pouco essa questão que a Luciane traz. Na antropologia nós temos o entendimento que os métodos qualitativos são os nossos principais métodos de investigação.
Acho que acredito que essa talvez seja a principal diferença entre os métodos das ciências humanas para as ciências naturais, né? As ciências naturais trabalham principalmente muito com estatísticas, né, com observações, e o nosso modelo de observação na antropologia ele é diferente, né? O principal método que nós trabalhamos, que é a etnografia, que inclusive alguns autores, como a professora Marisa Peirano, da UNB, não compreende mais somente como um método, né? É o próprio fazer do antropólogo, ele é um método investigativo do campo qualitativo. Para as ciências humanas, é o principal modo de trabalho, de investigação, né? A partir do momento que nós trabalhamos com seres humanos, trabalhamos com observação, trabalhamos com os fenômenos sociais. Então, esse talvez seja uma das principais diferenças entre as ciências humanas e as ciências naturais. O que acho que é uma observação que é muito importante fazer, que não significa que nós também não trabalhamos com os métodos quantitativos. Pelo contrário, né, tem sido cada vez mais frequente e mais rico, tanto na antropologia como de maneira geral, pesquisas que trabalham com esses dois grandes campos metodológicos, né, o qualitativo e o quantitativo. Trabalhar com os dois campos, ele nos traz outras perspectivas de olhares, outros recortes, outras possibilidades e desdobramentos de diálogos dentro das pesquisas em ciências humanas. Talvez outro professor gostaria de complementar, falar um pouquinho também? Com certeza, é realmente, quando a gente está falando de ciência, né, nós estamos falando de alguma forma de compreender os fenômenos da realidade, né, compreender um pouco do que é causa, o que é feito, qual que é a relação, que causa o quê, será que nós sabemos o que leva ao quê nas mais diversas áreas aí das ciências? E quando a gente fala das ciências que são as ciências naturais, né, toda abordagem científica é diferente, né? A gente fala das ciências sociais, nós estamos falando, por exemplo, sei lá, da física, né, ou da química, e o método de abordagem que nós utilizamos é diferente de quando nós utilizamos nas ciências humanas e sociais aqui. Isso porque o nosso objeto de pesquisa, vamos dizer assim, a nossa argamassa, né, o nosso, enfim, o elemento ao qual nós estamos olhando, ele é diferente, ele se comporta de maneira diferente. Então, quando eu vou ver como que um elemento químico se comporta, ele tende a se comportar de uma maneira previsível estatisticamente. Então, eu vou poder utilizar certos métodos que são mais voltados à natureza desse objeto. Agora, quando o ser humano é o objeto de pesquisa, e é o caso... Eu acho que deu uma travada ali, né? Com o professor Leandro, vocês também estão atentos a isso? Aconteceu, né? Prof. Graça, quem sabe você quer falar e depois, né? O prof. retoma na fala dele. Eu achei bem interessante a linha que ele estava seguindo ali. Obrigada. Isso, e eu também estaria fazendo a contribuição a partir da disposição dele, né? As ciências humanas, especialmente as ciências sociais, elas não desfrutam do controle que o laboratório proporciona. Os fatos, os fenômenos humanos, os acontecimentos, os movimentos, eles são um pouco anárquicos ao laboratório. Não que isso signifique que a gente não possa estudá-los, entendê-los, analisá-los, colocá-los em perspectiva, mas as ciências naturais ou as ciências exatas, de certa forma, elas possuem um ambiente de desenvolvimento dos seus estudos e de suas pesquisas um pouco peculiar, né? Com maior controle sobre os acontecimentos, o processo, a análise, a verificação, a repetição, as deduções, né? A combinação dos elementos, essas condições, elas proporcionam resultados, de certa forma, também
que se espelham no processo metodológico, né? Aquilo que, de certa forma, se pode dizer uma maior capacidade de comprovação, né, empírica e processual, metódica, né? Enquanto que nas ciências humanas e nas ciências sociais, de certa forma, os historiadores lidam, os pesquisadores lidam com aquilo que foi produzido pelos outros seres humanos, pelas outras sociedades, pelos outros grupos, e que não esteve sob seu controle e manipulação, né? Ele se apropria daquilo que foi fruto, daquilo que foi produzido. E nesse percurso, os historiadores, os estudiosos das ciências humanas, de maneira geral, eles empreendem três processos que são primordiais. Eu diria que seria a heurística, a crítica e a interpretação. A heurística seria naquilo que nós podemos chamar de levantamento das fontes, dos dados, das evidências, né? A crítica seria a reunião de todos os fatos que comprovam e se referem ao fenômeno, ao movimento, ao acontecimento. A crítica seria aquilo que é muito precioso hoje, né, nos nossos tempos, especialmente no século XXI, que é a discussão sobre a veracidade das fontes, a veracidade e especialmente o entendimento e a problematização da circulação das fontes, de quem a emitiu, aonde ela circulou e aonde ela foi recebida. Então, as críticas sobre as fontes, né, que é aquilo que diferencia um pouco, especialmente a história de outras ciências, de outros conhecimentos de outras áreas, e especialmente busca superar as questões das não-verdades, das fake news no nosso tempo. Então, a crítica de fonte é um elemento fulcral no campo da história, né? A crítica das fontes que foram reunidas, a veracidade e os campos por onde elas circularam. E, por fim, nós temos o item da interpretação, que é a construção da narrativa, né? No que diz respeito à elucidação, à inteligibilidade daqueles fatos, daqueles acontecimentos. A narrativa que vai estima promover uma interpretação, né? Uma explicação daqueles fatos, né? Uma narrativa que coincida com a verdade dos fenômenos que estiveram se desenvolvendo. E nesse aspecto, né, é muito importante reforçar o elemento da verdade, né? O historiador, a preocupação do historiador e do pesquisador está fundamentado, amparado nas suas fontes, que foram tratadas, que foram problematizadas, produzir as narrativas a respeito da explicação coerente, inteligível e verídica a respeito daquilo que aconteceu. E aí, de certa forma, nós temos um outro paradoxo, que é o do julgamento, né? Nós temos o paradoxo do julgamento, que ou o historiador, o pesquisador, ousa dar o passo seguinte, que é proferir o julgamento a respeito do fato, do acontecimento que está sendo estudado, que foi estudado, ou ele suspende o julgamento e, por sua vez, deixa essa tarefa aos juízes e ao corpo, né, de pessoas especializadas em analisar, tendo em vista os códigos, tendo em vista as legislações. Então, no campo da história, de certa forma, nós trabalhamos por meio desse percurso. É claro que sempre existe a margem da autoria, né? Existe a margem de cada historiador atribuir, combinar o seu método, combinar sua estratégia interpretativa conforme as suas convicções e conforme, né, a sua expertise. Mas, de maneira geral, nós podemos resumir o método no campo do conhecimento histórico por esses três processos. Exato, muito interessante o que a Graciele comentou, né? E quando a gente fala de ciência, a gente está falando justamente desse compromisso com o verídico, né? Compromisso com o que há de mais sólido que nós possamos tocar e com que nós possamos, com isso, agregar aos conhecimentos que nós tínhamos antes, né? E como somos nós, seres humanos, também nesse processo, né? Nós estamos numa análise de outros seres humanos. Seres humanos esses que têm o seu envezamento na produção histórica, como no caso dos nossos colegas que estudam história, né? E aí é preciso levar em consideração esse viés que está sendo estudado. Essa pessoa produziu esse documento histórico, mas
Qual que era a motivação daquela pessoa? Quais eram as influências daquela pessoa? Porque há um viés que precisa ser considerado nessa análise, né? Mas também é preciso considerar o próprio pesquisador está inserido dentro desse processo. E esse pesquisador também tem o seu viés, né? Então, a dificuldade é essa, né? É preciso ter um compromisso com a ciência, com o que é real, antes de tudo, né? Para que nós possamos avançar, né? E eu acho que fica uma questão interessante para a gente discutir, né? Será que a verdade, é possível alcançarmos a verdade, né? Em que medida que nós podemos acessar a verdade nas ciências, principalmente nas ciências humanas, né? E, lógico, nas ciências sociais aplicadas nós temos os números, mas mesmo essa busca de números, o pesquisador ele já tem uma ingerência dentro desse processo, né? Mas essa é a minha indagação que eu faria aos colegas, né? Até que ponto nós podemos pegar a verdade ou não pegaremos a verdade? Ou só podemos ter perspectivas de verdade, né? Fica o questionamento. Eu sou muito interessado. Eu, dos três aqui, sou mais quantitativo, né? Usando aqui o termo, o Daniel quis usar o qualitativo. Nós usamos também, né, dentro da nossa ciência, análise qualitativa, e ela está presente, eu acho que em todas as pesquisas, mas talvez eu seja o mais quantitativo, mas eu fico curioso aí com a interpretação dos colegas. Será que é possível alcançar a verdade? Existe a verdade? E o que vocês acham? Muito boa provocação, professor Leandro. Inclusive, né, se a gente está falando a partir dessa perspectiva dos enviesamentos, né, a gente também pode pensar, por exemplo, em relação àquilo que é considerado relevante para ser pesquisado, né? Não apenas se aquilo que está sendo pesquisado é ou não verdade, vamos dizer assim, né? Como você provoca, mas sobre se de fato aquilo é um elemento relevante, importante para ser tornado útil, né, para a pesquisa. A história está coberta de objetos de pesquisa não pesquisados, né? Mas, enfim, eu deixo a provocação, deixo aberta para os colegas, mas depois eu retorno com outro questionamento. Por favor, professores. É uma grande provocação, uma das questões, eu diria, que nos aproxima da questão ética do fazer profissional, que nos coloca diante da ética da pesquisa, dentro da ética da ciência, e se não nos comprometermos com a verdade, eu diria, o que nos restaria? Eu acredito que ela seja um dos maiores valores, associados com a dignidade humana, junto com os direitos humanos e junto com a sustentabilidade. No campo do conhecimento histórico, é possível nos aproximarmos da verdade e nos comprometermos com a verdade no sentido de ampararmos nossas interpretações, ampararmos nossas discussões pelo campo da comprovação factual, especialmente fundamentada em fontes históricas que podem ser acessadas, que podem ser consultadas por qualquer pessoa que vá se interessar por aquele tema. As fontes, elas estão lá para ilustrar, elucidar, evidenciar o fato que está sendo discutido, está sendo refletido. O comprometimento com as fontes, ele é primordial, né? A verdade, as fontes e a crítica das fontes e também a produção de verdades, né? Eu diria, e também é uma questão muito sensível, eu vou até usar uma expressão, nos tempos contemporâneos, no espírito do nosso tempo, ela sugere muitas dúvidas, ela sugere muitos questionamentos, mas se ela não estiver no nosso horizonte de busca, de comprometimento com o nosso fazer profissional, a gente talvez colabore com aquilo que venha a colocar especialmente a nossa existência em risco, em jogo.
nós negarmos fatos históricos, nós negarmos acontecimentos históricos, colabora com aquilo que seria a nossa autodestruição. Negarmos fatos, negarmos ocorrências, negarmos fenômenos é muito perigoso contra nós mesmos, e especialmente tendo em vista o alcance e a promoção daquilo que nós consideramos como direitos humanos ou como horizonte de sustentabilidade e continuidade da vida, né, na nossa casa compartilhada, que seria o planeta Terra. Negarmos, eu vou usar os casos mais caricatos, que seriam negarmos o Holocausto, negarmos a ditadura militar, a experiência de ditaduras militares, negarmos o efeito estufa, são muito perigosos e atentam contra a nossa existência. Então, a questão da verdade, ela está num joguete maniqueísta muito perigoso, e se nós relativizarmos alguns dos aspectos que podem nos aproximar dela, a gente estará colocando, eu diria, cascas de bananas na nossa própria porta, e assim atentando contra a nossa existência. Obrigada, professora Graciela. Eu não sei se o professor Daniel quer contribuir ou se Sim, vou trazer um pouco aqui. Acho que na antropologia, acho que talvez nós antropólogos sejamos atualmente um dos campos da ciência que menos busca a verdade, por curioso que pareça, apesar de não significar que nós não trabalhemos com alguma medida de verdade, né? Por que eu digo isso, assim? A gente sempre tem que lembrar, retomar que a antropologia, ela é um campo científico que nasce do colonialismo, né? O colonialismo foi o processo histórico que fez com que a antropologia se desdobrasse, começando por uma perspectiva muito evolucionista, né? Aquela visão de que todos os povos eram primitivos, atrasados, em detrimento dos povos europeus. E depois de um certo tempo, no século XX, a gente tem uma reviravolta na antropologia e deixamos um pouco de lado, fazendo sempre esse exercício de autocrítica, né, esse tipo de visão, e passamos principalmente, cada vez mais, né, trabalhar com a perspectiva dos saberes tradicionais, reconhecendo os saberes dos, né, inúmeros povos diferentes como saberes legítimos. Então, por isso que eu digo que hoje na antropologia nós não trabalhamos mais com essa perspectiva de buscar uma verdade, mas sim de evidenciar, digamos assim, as várias verdades das várias epistemologias dos povos que nós pesquisamos, inclusive fazendo cada vez mais esse exercício também de trazer esses povos, trazer esses atores para dentro da academia. No Brasil, dos anos 2000 para cá, principalmente, nós tivemos um número considerável de indígenas, quilombolas e vários outros atores que até então eram os atores naturalmente investigados pela antropologia, agora dentro da academia, fazendo antropologia e falando sobre si. E daí por isso que eu digo que nós não temos necessariamente um descolamento da verdade, né? A partir do momento que esses atores vêm para a academia e falam sobre as suas culturas, né? Aí sim, de uma forma legítima, né? Como a Djamila Ribeiro coloca, dentro de um lugar de fala. E quando pesquisadores como eu, por exemplo, que não vêm dos recortes que naturalmente eram investigados antes pela antropologia, ainda fazemos antropologia, a gente precisa ter essa compreensão, né? Como o Clifford Geertz coloca. Eu, enquanto etnógrafo, enquanto antropólogo, eu estou fazendo uma interpretação de interpretações, né? Na verdade, são os atores com quem eu pesquiso que têm ali uma interpretação legítima do que são as suas verdades. E eu, então, faço esse trabalho, esse exercício de colaborar na expansão dessas falas, desses conhecimentos, né?
Obrigada, professor. Bom, só para complementar, até porque trazer um olhar aqui também das ciências sociais aplicadas, né? Quando a gente fala da verdade, né, ou tentar alcançar a verdade nas ciências sociais aplicadas aqui, nós temos, inclusive, usamos aqui a abordagem antropológica também, existem pesquisas nessa linha, né, que vão tangenciar ao que o Daniel tem colocado. Então, existem pesquisadores que se introduzem em empresas e eles podem estar atuando lá durante um período dentro das organizações como agente ou como observador. E aí as duas abordagens, elas têm os seus viés e as suas peculiaridades, né? A gente usa assim também. Assim como há também dentro das sociais aplicadas uma análise documental, histórica, né? Da evolução das sociedades, porque também é objeto de pesquisa não só as organizações, né, mais no âmbito da administração e da contabilidade, mas também sociedades, né, no âmbito mais econômico, né? Então, há também isso. Mas, quando a gente puxa para dentro da administração, nós vemos basicamente duas formas de nós atingirmos a verdade. Uma que nós chamamos aí de dados primários e dados secundários, né? Então, qual que é a diferença disso? Então, imagine um indivíduo que eu pergunto a ele. Então, vou perguntar para o Daniel aqui. Você é a favor, por exemplo, de produtos socialmente sustentáveis? Você é a favor de empresas que são que levam aí um trabalho humano, socialmente respeitado? Não há crianças trabalhando para a produção dessa sua camisa e tal. Então você faz o que a gente chama de um questionário. Então você pergunta sobre a opinião do indivíduo a respeito de um comportamento seu, de uma opinião sua e etc. Por outro lado, nós temos uma análise quantitativa do fenômeno em si. Então, uma coisa é o que o Daniel fala. O Daniel pode falar, eu acho muito importante que uma camisa socialmente sustentável, ou qualquer que seja o objeto da análise, né? Pode ser o uso sustentável, aplicação sustentável do recurso. E aí, essa é a questão interpretativa, o que o Daniel interpreta, ou que ele julga, ou que ele declara das suas intenções ou das suas opiniões. Uma outra forma de analisar isso é ver o que o Daniel efetivamente faz. Mas peraí, como é que o Daniel aplica o recurso dele? Será que ele compra esse produto sustentável? Entende? Então é uma outra forma de você analisar. É o que a gente chama de dados secundários. Então, a gente analisa o comportamento econômico do indivíduo, onde que as pessoas alocam os seus recursos, como que está a alocação desses recursos dentro da sociedade. Então, são duas abordagens diferentes. E, lógico, e que tem as suas limitações, né? E aí, dentro da nossa área, alguns dizem o seguinte, o jeito certo é você analisar o que a pessoa diz. Outra classe diz, não, nós temos que ver como ela se comporta. Isso é mais objetivo. De qualquer forma, são discussões que existem dentro da academia, né? Pelo menos do lado aqui, do lado de cá, que já vem desde, 1860, pelo menos que eu conheço, né? Essa discussão aí a respeito dessas duas abordagens, né? Mas eu fiquei muito curioso com o Daniel quando ele fala aí da verdade. Eu acho que, como eu estou fazendo doutorado recentemente, estou no 2º ano de disciplina aqui, e aí eu estou mais fresco aí na cabeça. Uma das primeiras disciplinas que eu tive era mais filosófica, e na primeira aula o meu professor falou, olha, a primeira coisa que vocês têm que perceber, que a gente vai ter que discutir aqui com parâmetro, que não existe verdade. E aí a conversa foi mais ou menos assim. E eu falei, bom, mas se o que o senhor está dizendo é verdade, quer dizer, não tem como o que o senhor está dizendo ser verdade. Entende? Existe uma questão, uma incoerência lógica, porque se o que ele diz, ou seja, não há verdade, se o que ele diz que não há verdade é verdade, então, entende? Nós temos uma contradição lógica. Então, o que eu quero dizer é como que nós lidamos com as contradições, né, diante desse cenário, né? Eu entendo que nós dentro da administração também estudamos a questão das culturas. É importante nós entendermos a riqueza que há de diversas culturas, ainda mais com o mundo cada vez que passou por essa globalização e ainda passa, né? Mas como lidar com a contradição que é inevitável diante de uma abordagem que não dá uma linha mestra? Faz sentido, Daniel? Você está conseguindo compreender a análise, a proposição da minha pergunta aqui? Sim. Porque naturalmente vai emergir uma contradição, não é? Como nós lidamos com a contradição imanente de uma proposição dessa?
Então, nessa perspectiva, o que nós trabalhamos, por isso que a gente enfatiza essa questão, né, dessa importância que nós estamos vivenciando nesse momento da antropologia, desses atores que até então eram investigados, agora estão na antropologia, estão falando sobre si, é justamente essa ideia dessa não criação de uma ideia de uma verdade universal, né? Algo que, por exemplo, é uma questão que a gente debate dentro da antropologia, por exemplo, dos direitos humanos, né? A ideia da Declaração Universal dos Direitos Humanos é muito importante, né? Tem sua fundamentação importantíssima, mas às vezes não faz sentido para todas as culturas. É dentro dessa perspectiva que a gente traz essa ideia, né? Como eu falei antes, numa ideia de uma antropologia evolucionista que nós tínhamos antes, né, lá no início dessa ciência, no início da antropologia, nós tínhamos o exercício costumeiro de fazer o quê? Cada vez que nós íamos para campo fazer uma etnografia, nós, na nossa etnografia, dizíamos como era uma outra cultura, como que ela era, como eram os seus costumes, qual era a sua forma lógica, o que depois, com o passar do tempo, a gente viu que, na verdade, muitas das vezes o que a gente falou não faz lógica nenhuma, né? Então, agora a gente caminha para uma antropologia que, na verdade, considera outras epistemologias como saberes legítimos também, né? Sair desse lugar de um antropólogo que fala por todos, de um antropólogo que diz quem são os outros, quem são as outras culturas, e, né, cria lá teorias, ideias muito malucas que fazem sentido para ele, mas não fazem sentido para as culturas estudadas, né? Por exemplo, atualmente, vou pegar aqui, né, um único exemplo, poderia pegar muitos, mas vou pegar aqui um único exemplo. O professor Gerson Baniwa, que é doutor pela UNB e é indígena do povo Baniwa, ele foi aí uma grande referência, foi não, é ainda uma grande referência para nós na antropologia, a partir do momento que ele, sendo o primeiro indígena, doutor no Brasil, primeiro indígena, professor numa universidade pública, traz o quanto várias pesquisas que falaram sobre o seu próprio povo trouxeram perspectivas que não fazem nenhum sentido, que nem sequer existiam antes, a gente vê o como que a antropologia anterior a essa era uma antropologia, então, muito completamente descolada de um sentido de verdade. Era uma verdade que podia ser uma verdade para aquele pesquisador europeu ou de outro lugar, enfim, que veio aqui, fez uma observação, compreendeu algo baseado nas teorias que ele carrega e, com base nisso, escreveu uma proposta de pesquisa, né? Então, é essa vertente que nós trabalhamos, que nós entendemos, né? Não é uma ideia de verdade, mas, na verdade, de múltiplas verdades. E se a gente for olhar pela lógica do perspectivismo do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, né? O que para mim pode ser uma verdade, para o outro pode não ser. Então, a gente não trabalha com essa ideia de verdade, então, na verdade, é uma ideia de múltiplas verdades, onde cada cultura, né, a partir das suas visões, das suas cosmologias, das suas construções de mundo, tem aí, então, o seu lugar de verdade, e que cada um desses lugares de verdades tem que ser, né, pensados e respeitados, inclusive dentro da academia. Obrigada, professor. Professores, para a gente dar um respiro aqui e sair um pouquinho, né, dessa dimensão mais abstrata, né, de como a gente faz ciência nas ciências humanas e sociais, e trazer mais para uma questão mais concreta, né, dessa questão da pesquisa, quais seriam os principais métodos e ferramentas da área de vocês? Aí vocês podem pensar em que ferramentas e métodos utilizam lá para as pesquisas que vocês estão envolvidos hoje, né? E tentar trazer também qual a importância delas para a credibilidade, vamos dizer assim, para a pesquisa. Eu acho que é uma questão também que todos os alunos se colocam também, né, nesse processo de estudar, né, as nossas ciências aí, fazer pesquisa a partir delas.
Então, como eu falei, eu estava comentando, né, na nossa área aqui, a gente tem as entrevistas com questionários que nós fazemos, né? Então, normalmente, nós fazemos... Esses questionários, eles podem ser questionários qualitativos, né? O que seria um questionário qualitativo? Em que você tem uma pergunta aberta e que você fica observando a resposta do respondente, você complementa a sua resposta, sempre procurando dar um ar científico no sentido de tentar se isolar, no sentido de tentar eliminar todos os vieses ali do próprio pesquisador, né? Ou então uma entrevista de questionários em que você tem verdadeiro e falso, ou que você tem escalas que nós usamos, né? Existe a famosa escala Likert, né? De 7 pontos, ou uma Likert adaptada, em que você, por exemplo, você concorda ou discorda dessa opinião. Então, você faz uma escala e depois você usa todos esses números quantitativos numa relação entre esses fenômenos e você descobre, por exemplo, dentro da administração, se há uma relação, por exemplo, da cultura organizacional forte de uma empresa e a retenção de colaboradores, ou uma cultura de um certo tipo, que existem tipos de cultura, e um desempenho melhor em vendas, ou um desempenho melhor em retenção de colaboradores, ou um melhor relacionamento com o cliente, enfim. Então, você traduz esses números e começa a fazer uma análise quase como que das ciências duras aí, né? Então, as ciências sociais aplicadas, ela, em certa medida, pode se aproximar mais de uma engenharia, de uma física, de uma química, quando transforma em números, né? Então, uma análise de questionário pode levar para esse lado, mas também até uma própria análise estatística, né? Pode levar também para esse lado. Então, você pega números estatísticos, por exemplo, pega dados de uma dada sociedade. Então, qual que é o IDH dessa sociedade? Qual que é a renda média dessa sociedade? Então, você tem um fenômeno, né, que você estabelece a partir desses números. E aí você relaciona com outros fenômenos que você tem também por números. Por exemplo, qual que é a liberdade econômica daquele país, né, que é dado também por burocracia de abrir negócios e etc. O número de leis, regulação. E aí a gente estabelece uma relação direta, como já é cientificamente comprovado, né? Então, onde há uma menor burocracia, tende a haver um maior IDH, então uma relação quase direta. Então, esse é um outro tipo de análise, né? E tem também, como eu falei, uma análise mais etnográfica, né? Ou observação participante, conforme eu tinha comentado aqui com o Daniel, que é quando a gente introduz ali o pesquisador no meio, ou como observador idôneo, isento, ou como alguém que é partícipe de uma dada comunidade, de uma dada organização, né, de uma dada sociedade, né? Então, o meu lado aqui é o mais diverso possível. A gente aplica... eu costumo dizer que o administrador é o clínico geral, né? Então, a gente aplica de tudo e vê de tudo, né? Mas eu quero também ouvir dos colegas aí como é que é as abordagens. Obrigada, professor. Bom, como eu falei já desde o início, assim, dentro da antropologia nós temos um método que geralmente é o método mais utilizado, que é o método etnográfico. Lógico que não são todas as pesquisas que são feitas com método etnográfico, e também esse método etnográfico hoje em dia ele é adaptado para diversas realidades diferentes. Então, por exemplo, hoje na etnografia nós temos 3 principais desdobramentos que nos ajudam a pesquisar outros campos particulares de pesquisa. Um deles é a chamada etnografia digital ou netnografia. São duas metodologias diferentes, mas são as mais usadas para se investigar esse mundo tecnológico, né? Porque nós temos uma vivência aqui, e como muitos autores trazem, nós temos uma identidade específica dentro desse campo também. Então, por conta disso, é necessário uma metodologia adaptada para dentro desse ambiente, que é um ambiente muito complexo de pesquisa, né? Os dados dentro desse ambiente, eles aparecem e desaparecem o tempo todo. Nós temos a questão da própria identidade, né? Não é tão fácil saber exatamente quem é o nosso interlocutor dentro de um mundo virtual.
Então, essa é uma adaptação da etnografia bem interessante, bem muito utilizada, no que nós chamamos de ciências sociais digitais, atualmente. Uma outra adaptação é a chamada autoetnografia, que é muito parecido com esse movimento, desse momento que esses atores que eram investigados pela antropologia vêm para dentro da antropologia. E nós compreendemos, então, que essas pessoas também podem falar sobre si, né? Podem falar sobre suas culturas. Então, é um formato adaptado de etnografia, né, com algumas adaptações, principalmente éticas, né, já que é a própria pessoa que está falando sobre si, sobre a sua própria cultura. Então, esse é um outro movimento também da etnografia bem interessante. E um terceiro é a etnografia urbana, que vem, na verdade, desde a década de 60, com a Escola de Chicago, mas de como colocar esse método que até então era empregado para povos tradicionais, para as áreas rurais e tudo mais, para dentro da cidade. Como é que se emprega a etnografia dentro de um ambiente urbano, e daí a gente vai ter pesquisas das mais variadas possíveis, até chegar, por exemplo, numa pesquisa muito interessante do professor Gilberto Velho, que era professor do Museu Nacional, onde ele faz uma investigação dentro do próprio edifício que ele morava em Copacabana, mostrando como que dentro daquele lugar, daquele espaço ali, de uma rua específica, você tem ali uma variedade de culturas muito grandes dentro daquele local. E também esses, como eu falei no início, também esse desdobramento e essa conjunção da etnografia com outras perspectivas metodológicas, né? Acho que dentro da antropologia, os métodos que nós vamos ter, eles são métodos que vão sempre se adaptar muito a qual é o nosso objeto investigativo. Então, nós sempre usamos a etnografia de alguma maneira, mas essa etnografia se desdobra de muitas formas e se une com outros métodos de pesquisa, né? Então, por exemplo, eu trabalho muito hoje com a etnografia junto com a antropologia visual, que é o uso de ferramentas de produção imagética para que esses produtos, essas outras formas de análise de pesquisa contribuam para a pesquisa final, e também dentro do campo da antropologia do tempo, trabalho um pouco com o que eu acredito que o Leandro vai conhecer, os métodos de pesquisa que né, vão ter, acho que, dois termos aí, ou de prospecção em cenários ou métodos de prospecção, né? A gente pode encontrar com essas duas nomenclaturas. Então, pego esses métodos de alguns autores e faço uma adaptação para trazer eles para a etnografia. No campo da história, os últimos anos, a partir especialmente dos anos de 1980, houve o que nós chamamos de uma grande revolução na historiografia. E aí nós nos aproximamos cada vez mais das mais diferentes áreas do conhecimento histórico. E é claro que o que vai definir os métodos, o que vai definir as fontes, serão sempre os temas e serão sempre os recortes temporais. Mas dentre as fontes históricas, nós podemos, né, as fontes que nós usamos, que nós nos valemos para, a partir das fontes, fazer as nossas narrativas, nós temos, né, fontes visuais também, como fotografias, imagens, pinturas, desenhos, cartões postais, registros, eu diria, no interior de arte rupestre, digamos assim. Nós temos também documentos escritos, né? Nós temos documentos oficiais, cédulas de identidade, diários, documentos, legislações, documentos de governo, né? Documentos pessoais, documentos de instituições, de personalidades. Nós temos também brinquedos, móveis, vestimentas, indumentárias, registros sonoros, registros, né? Nós também fazemos, né, a partir da memória e da oralidade, temos cantigas, lendas, né, trajetórias de vida e assim por diante, né?
E se o recorte temporal permite, nós temos a opção de ter essas evidências. Se o recorte temporal, por exemplo, dos últimos 80 anos, nós teremos a disponibilidade às memórias orais, memórias e entrevistas orais que nós poderemos fazer. Se o recorte temporal ele é superior a 100 anos, então fica mais sensível, fica mais difícil encontrarmos isso na forma oral. E teremos registros, eu diria, representações, nós teremos documentos, nós teremos edificações, nós teremos essa natureza de fontes. E nós temos inúmeras metodologias, né? Nós temos a história comparada, que ela não é uma exclusividade, eu diria, da história, né? Mas ela possibilita comparar períodos, ela possibilita comparar sociedades, governos, né? Nós temos também a microhistória, nós temos, né, então são diferentes metodologias e abordagens que vão permitir que a gente desenvolva os nossos estudos e as nossas narrativas. E é claro que a gente precisará sempre estar atento ao tema, ao problema que nós temos e ao recorte temporal que foi feito, porque é exatamente isso que, de certa forma, vai indicar quais são as fontes, quais são as metodologias e as abordagens com maior aderência para atender e ao encontro daquelas problematizações, daquela temática que foi escolhida. Obrigada, professora. Bom, temos aqui, teríamos várias questões, na verdade, a gente poderia passar a noite aqui, né, conversando sobre, mas eu gostaria ainda de fazer mais um questionamento, e aí depois também gostaria de fazer um pedido especial a vocês sobre, principalmente uma fala, assim, de vocês sobre aquilo que vocês, de fato, gostariam de trazer aí para os nossos acadêmicos, que a gente sabe, né? Nesse momento, esse ano, a gente está vivenciando a jornada de integração acadêmica. Abriu, né, nesse ano, o primeiro edital específico de iniciação científica da instituição. Então, vocês mesmos, acredito que tem alunos aí que também estão nesse momento, né, trabalhando como pesquisadores junto com vocês. Então, a ideia é que a gente possa também falar, né, com eles sobre a questão da pesquisa, né, trazer talvez cada um de vocês o que vocês acham importante, consideram importante, né, trazer mesmo como uma dica, né, uma questão que seja de fato importante para o acadêmico nesse momento em que ele está desenvolvendo pesquisa. Tá? E para além disso, né, a ideia é que vocês também falem um pouquinho, nesse momento, sobre de que maneira nós podemos aproximar esse meio acadêmico, né, da sociedade, promovendo, então, essa integração entre conhecimento científico e o saber popular, ou seja, de que maneira que o meio acadêmico pode dialogar com a sociedade, com a comunidade onde ele está inserido, né, a partir, né, do desenvolvimento da ciência, e aqui falando das ciências humanas e sociais. Então, são duas questões, né? Então, gostaria que vocês falassem primeiro sobre essa questão da aproximação do meio acadêmico com a sociedade, né, de que maneira a gente entrega o acadêmico, e depois, ao final da sua fala, o que você gostaria de deixar como dica, como orientação para os acadêmicos nesse momento em que ele está realizando pesquisa? Bom, acho que eu posso começar. Para mim é um pouco mais fácil, né, quando a gente integra a academia com a sociedade, porque quando a gente está falando de ciências sociais aplicadas, é basicamente isso, né? Quando a gente procura conjurar, vamos dizer aí, usando um termo meio místico, né? nós procuramos levantar, selecionar, né, os dados da realidade a fim de aplicar, né? Aplicado na sociedade, aplicado nos negócios, aplicado nas empresas, nas organizações. Então, a nossa ciência ela é eminentemente aplicada, né? E esse fazer científico não existe per se, né? Mas antes estávamos discutindo aí com o Daniel, será que existe verdade ou não? Aí é um tema interessante, poderíamos fazer um outro congresso sobre isso aí.
Mas, independente de existir verdade ou não, o que podemos dizer é que não existe ciência sem o ser humano. Certo? Então, nós precisamos de agentes científicos, né? Nós precisamos de pessoas aplicadas aqui. E aqui nós estamos com várias pessoas que, em algum momento no passado, falaram: putz, vou ser pesquisador, vou ser professor, vou ser pesquisador. Isso é fundamental para carregar essa chama adiante. Então, você que é aluno aí de economia, administração, contabilidade, ou de qualquer um dos cursos, dos diversos cursos de gestão que há na Uniaselv, hoje há a oportunidade dessa instituição, que é a que mais tem alongamanos, né, hoje no Brasil. Eu sou suspeito em falar, obviamente, todos nós aqui somos, mas a Uniaselv hoje é a organização, a instituição de ensino superior que mais chega aí no interior, né, que mais influencia no Brasil, né? Ela cresce tanto que é até difícil a gente acompanhar os números. Eu não sei se é um a cada 5 alunos em nível superior, ou um em cada 4. Se os colegas souberem dizer aí qual que é o número mais atualizado. De qualquer forma, nós espraiamos essas possibilidades e agora também espraiamos as possibilidades na hora da pesquisa acadêmica. Então, por favor, se integre, procure saber mais sobre essas possibilidades. Eu posso dizer em primeira mão aqui que a ciência mudou a minha vida. Eu acredito na pesquisa, eu acredito no ensino. Isso mudou a minha vida, pode mudar a sua vida também. E a qualidade que a gente tem, né, nos métodos e técnicas de pesquisa que aplicados no Brasil, a gente está discutindo isso aqui, ou a qualidade da ciência em si depende de quem está carregando a tocha. Então, você pode ser um agente, e você pode estar daqui a alguns anos aqui sendo professor aqui da Uniaselv, ou pesquisando, ou mudando a realidade, mudando as nossas perspectivas, o que é muito importante, né, para o avanço do mundo, porque a ciência é essa corrida de revezamento, né? Se existe ou não existe verdade, essas perspectivas da verdade avançam, né? Mesmo a verdade científica, mesmo a que há, ela é temporária, né? Porque logo vem alguém e fala: não era bem assim. Entendemos um pouco melhor esse fenômeno, então vamos avançar. E nós precisamos, né? Precisamos de vocês que façam parte disso, né? Então, a aplicabilidade... Então, eu acho que meio que misturei as duas respostas juntas, né? Da aplicabilidade, então, ela é iminente, é imanente, né? O Brasil ainda há muito que se estudar na área de administração, principalmente contabilidade, já que aqui no Brasil nós temos o país mais burocratizado do mundo. Hoje nós temos 3.500 horas, em média, né? Se gasta 3.500 horas de contador por empresa, né? Sendo que o segundo colocado tem 1.000, que é a Bolívia. Então há muita burocracia e há muito entendimento que a gente precisa fazer. A gente não consegue entender bem os efeitos dessa carga tributária, os efeitos de toda essa burocracia nos negócios, em que medida que ajuda, em que medida que atrapalha, os próprios indicadores, né? As pesquisas dos agentes envolvidos, né? Pô, eu tenho aqui um burocrata. Como que ele tende a agir frente às empresas? Como ele tende a agir de acordo com o seu próprio interesse, né? Então, entender essas influências corporativas, estejam elas dentro da organização ou dentro do Estado ou na relação entre elas. Então, há muito que se aprender. Então, fica o meu chamamento aí para os alunos de aproveitarem essa oportunidade e fazerem parte dessa história junto com a Uniaselv. Obrigada, professor. Bom, pegando um pouco os elementos da questão, primeiro eu acho assim, eu acho que a gente tem que pensar que, na verdade, todas as áreas, né, todos os campos das ciências, de alguma forma, eles existem para que se seja desdobrado de alguma forma na sociedade, né? Por exemplo, na antropologia, nós fazemos pesquisas com cultura para entender e saber lidar depois como, né, com as diversas culturas, com todo esse processo de globalização, como que a cultura vai se desdobrar depois no mercado, como que ela vai se desdobrar nas políticas públicas e tudo mais. E daí, nesse sentido, eu acho que a gente precisa pensar sempre muito no tripé do que é academia, né, onde um dos elementos desse tripé é a extensão. Acho que pensar o como que cada uma das nossas ciências pode contribuir para a sociedade de alguma maneira. Trazendo isso já para a questão da iniciação científica, eu acho que a iniciação científica é um processo, um momento muito interessante do graduando, né?
Muitas vezes é uma primeira experiência, de fato, com o campo da pesquisa, uma primeira experiência com a possibilidade de pensar o que de tudo aquilo que ele está agregando na Uniaselv, de tudo aquilo que ele está aprendendo, de todas as teorias do seu campo, como é que ele pode desenvolver esse trabalho do pesquisador. E desenvolvendo esse trabalho do pesquisador, começar a perceber pouco a pouco como que é que ele vai sair, então, desse lugar da academia e vai para a sociedade botar isso tudo em prática. Então, acho que o principal elemento que eu traria para os nossos alunos é o elemento de ser curioso. Acho que esse é o principal ponto nesse momento que está se desenvolvendo uma graduação. Seja curioso, se envolva num projeto de pesquisa, não, às vezes não necessariamente numa iniciação científica, mas trocar uma ideia com seus professores que pesquisam coisas que você acha interessante, dialogue com eles, pense como que você pode começar a desenvolver sua própria pesquisa, né? Eu sempre incentivo muito os meus alunos a tentar ir para campo, né? O trabalho do antropólogo é no campo. E muitas vezes na Uniaselv, no cotidiano de qualquer universidade, às vezes é muito corrido, a gente não tem tempo de ir para campo. Eu sempre incentivo eles, falo para eles assim, olha, comece com um campo que é o seu bairro, a sua comunidade é seu campo de pesquisa. Tem diversos elementos ali que podem ser elementos que sejam estranhos para você. Então, o seu campo de pesquisa ele pode começar na sua própria rua, né? Lógico, você não vai ser um espião secreto e sair analisando a vida dos outros, mas pensar como fazer esse exercício de campo. O que tem de temas interessantes ali que você pode começar a desenvolver. Nas matérias de ordem 4 agora, eu dei uma matéria nova que foi bem interessante, que foi experiência profissional, métodos e técnicas na antropologia. Eu montei uma proposta de trilha de aprendizagem para essa matéria, que tinha a perspectiva de fazer um produto específico para que os alunos pudessem fazer uma vivência. Então, nessa matéria, eu tratei principalmente sobre inventário participativo de manifestação cultural, né? O inventário participativo, ele é uma ferramenta muito trabalhada pelo IPHAN para que a gente consiga tombar patrimônios materiais no Brasil e registrar patrimônios imateriais. E a minha proposta foi justamente essa, de fazer um exercício com os alunos, de verem que muitas vezes tem muitas culturas particulares nos seus locais que podem ser considerados patrimônios culturais, né, que trazem identidade para aquela população local, e esse documento, o Inventário Cultural, é um documento muito importante do exercício do antropólogo. Então, incentivei eles a fazer esses exercícios, buscar elementos culturais ali dos seus locais e produzirem um exercício, claro, né, de inventário cultural. Então, acho que é esse movimento, é fazer esse movimento de começar aos poucos, trabalhar coisas das áreas que você está estudando, né? Então, é essa curiosidade que eu digo, assim, tenha a curiosidade de começar a fazer um exercício de campo, a começar a produzir uma pesquisa, a começar a desenvolver uma metodologia, que isso vai ser aí já um primeiro exercício para quando você terminar a Uniaselv, você está aí um pouco mais preparado para o mercado de trabalho e você já chegar nesse mercado de trabalho com perspectivas de o que você pode contribuir para a sociedade, para a comunidade. Procurando colaborar, então, na sequência dos professores, né? Desde que a ciência também, o professor Leandro salvou a minha vida, digamos assim, das minhas angústias, das minhas inquietações, das minhas vontades de realização, a pesquisa, o conhecimento histórico, sempre me fascinaram, e desde que eu dei início aos estudos em nível ensino superior, uma das coisas que eu mais ouvia dos meus professores era de que, inspirados em outros professores, especialmente em Thomas Kuhn, que escreveu a obra A Revolução das Estruturas Científicas, se eu não estou equivocada, é uma obra antiga,
de que a ciência, ela não é exata, a ciência não é absoluta, e uma das maiores certezas que temos na ciência é, de certa forma, a impermanência, a superação dos paradigmas, das teses, das teorias, das pesquisas que são realizadas. Então, aquilo que foi pesquisado em janeiro de 2025 pode estar, nesse momento, em novembro de 2025, já superado por outras pesquisas, outros aprofundamentos, outros desdobramentos, outra combinação de fontes, outra combinação de problematizações e narrativas escritas. É claro que isso vai estar sempre sendo, eu diria, dialogado. O que nos diferencia do conhecimento que, de certa forma, circula em outros espaços? O diálogo com pares, o diálogo com outros pesquisadores, com pessoas com experiência e conhecimento naquela área, naquele ramo de pesquisa. A validação por parte de espaços, pessoas com estudos, experiências, né, validadas, né? Então, o diálogo com outros pesquisadores. Isso é que vai conferir, de certa forma, o teor, né, de relevância, o teor de veracidade, o teor de contribuição daquele estudo, daquela pesquisa, né? Então, isso é um processo, é um procedimento muito importante, né? E a ciência se faz assim. A ciência é feita desse consenso da comunidade científica. E em contraste, em comparação, em perspectiva com pesquisas já realizadas anteriormente. E assim a ciência caminha, assim se faz ciência, ela não é dogmatizada, ela não possui um código absoluto que não pode ser questionado, que não, aliás, o que move a ciência é o questionamento em relação aos resultados, às pesquisas, aos estudos anteriores. E isso é o que talvez tenha me sequestrado para a ciência, conseguir superar a ideia de esse documento é eterno, esse documento, esse dogma não pode ser questionado. Isso, eu encontrando isso na ciência, talvez foi por isso que eu quis tanto continuar e seguir adiante, além da graduação, seguir adiante com o meu curso de mestrado, seguir adiante com o curso de doutoramento. Um outro aspecto que eu gostaria de deixar a vocês é especialmente no que diz respeito, eu consigo comprovar, eu tenho provas evidentes, eu tenho provas acessíveis daquilo que eu estou defendendo, daquilo que eu estou argumentando. Se isso está respondido, siga em frente. E outra questão que eu gostaria de deixar para que vocês reflitam a respeito do conhecimento que vocês estão produzindo. Para quem serve esse conhecimento que eu estou produzindo? Ele atende a quais necessidades da sociedade? Atende a quais grupos? Ou critica, ou denuncia quais grupos? Tenham consciência, tenham clareza de para que serve, a quem serve este conhecimento que está sendo produzido e elaborado. E indo ao encontro da outra questão, eu gostaria de, especialmente no campo do conhecimento histórico, eu gostaria de deixar a seguinte provocação, que a gente ultrapasse, de certa forma, os nossos muros, os nossos castelos, os nossos departamentos, e que a gente, de certa forma, coloque aquilo que foi mencionado pelos professores aqui anteriormente como campo de extensão. Nós temos na história, nós temos a história pública, ela é uma área recente, ela foi, eu diria, ela emerge das questões que nós temos a serem abordadas, refletidas, como, por exemplo, em relação às experiências de ditadura militar, não só no Brasil, como na América, que elas são entendidas como ainda problemáticas, né? E nós temos, eu diria, um esforço muito grande na sociedade em relação a isso. O cinema, atualmente, ele tem feito o seu esforço, ele tem dado a sua contribuição nesse sentido. E eu menciono
né? Ainda Estou Aqui, obra, livro e filme, e menciono também O Agente Secreto, né? Reconhecidos pela comunidade de produtores de cinema mundialmente falando. Então, nós temos uma contribuição de várias áreas do conhecimento para ir ao encontro das demandas que nós precisamos resolver na nossa sociedade. Então, que o conhecimento histórico, pautado na verdade, na comprovação dos fatos, ele chegue até a comunidade, não com a ideia, eu diria, daquela visão, eu diria, tão erudita, ou eu diria tão fechada, mas que esse conhecimento histórico ele se torne palatável para nós conversarmos em praça pública, nós fazermos debates a partir de uma sessão de cinema, ou a partir de uma análise de algum fato, de algum acontecimento, que nós nos despojemos, às vezes, até da pretensão de que somos pesquisadores, estamos no ensino superior, e que a gente se encontre com a comunidade, que a gente dialogue sobre essas questões de forma horizontal, de forma dialogada, de forma amigável. Talvez seja um dos grandes desafios da nossa época, diante de tantos oportunismos e maniqueísmos por questões e temas de demandas sociais e pautas emergentes, né? Que a gente possa dialogar, né, ouvindo pelo caminho da memória, pelo caminho da história oral, a escuta das pessoas que vivenciaram determinados fatos e acontecimentos, a reflexão a partir daqueles testemunhos, né, e que a gente consiga tornar o conhecimento histórico vivo e mantê-lo vivo em meio à comunidade, em meio aquilo que nós adquirimos na experiência do ensino superior, com o desenvolvimento das disciplinas, com o desenvolvimento das pesquisas, dos papers, que a gente possa enriquecer o diálogo junto à comunidade de uma maneira mais aberta, de uma maneira mais ampla, e, de certa forma, também contribuir para a gente superar obscurantismos, que a gente possa contribuir para superar negacionismos, né, que são muito perigosos, né, que são muito, eu diria, no sentido de atentar contra as democracias, de atentar contra, de certa forma, até a sustentabilidade da vida no planeta. Então, que a gente consiga se despojar um pouco da pretensão de sermos cientistas, pesquisadores, historiadores, né, e que a gente possa dialogar com o dever de cidadãos que tiveram acesso ao conhecimento, ao ensino superior, com o dever disso junto à sociedade. Então, são desafios enormes, são desafios homéricos, digamos assim, mas não são impossíveis. Eu deixo isso como um desafio e como um convite para a gente levar, digamos assim, adiar o fim do mundo, como diz o sábio pensador Ailton Krenak. Graça, se você me permite eu fazer uma parte aí no seu comentário, até porque claro, que você citou Homero aí, me faz lembrar aqui das origens da academia, né? Porque a gente fala aqui do meio acadêmico, né? Nós estamos aqui num debate acadêmico, mas de onde vem a academia? Lógico que eu não sou professor, eu sou o menos historiador de nós aqui, né? O menos humano de nós, mas a academia surge justamente lá com Sócrates, Platão, né? E justamente o que imbuía esses nossos pensadores gregos era essa resistência contra o método que havia ali de propulsão do conhecimento na época, né? Que eram agora como é que eu vou lembrar? Sofistas, né? O sofisma que havia na época, né? Então nós tínhamos os sofistas, que eram aqueles que defendiam eloquentemente as ideias mais malucas, as narrativas, né? Para usar um termo aqui que está sendo usado. Então ele ia numa polis e falava uma coisa, sei lá, eu acho que o povo tem que votar em alguma coisa, sei lá, as mulheres não podem andar assim ou assado. Na polis seguinte, se o outro com outro financiamento, ele defendia uma ideia em contrário. Então a academia ela surge justamente para que a gente deve existir aqui um método em que nós possamos fazer avançar a sociedade, certo? A nossa sociedade, o pensamento da sociedade não pode estar nas mãos dos sofistas. Essa era a motivação por trás daqueles que inventaram as academias lá na Grécia
e sobre as quais nós até hoje copiamos esse modelo, né? Quando a gente vai fazer uma pesquisa, né, a gente sempre começa com uma revisão da literatura, salvo algumas outras exceções na matemática, ou dependendo da aplicação científica em questão. Mas esse é um método que o Aristóteles já fazia lá, né? Que é a influência lá da academia. Então, a gente sempre tem essa origem, né? E eu acho muito importante, quando a Graça fala dessa consciência que o pesquisador precisa ter para com a sociedade, né? Em que medida que é relevante essa minha pesquisa? Em que medida que isso vai avançar? Porque a gente, dentro do meio acadêmico, tem uma certa discricionalidade do que vai ser pesquisado. E não tem problema nenhum você pesquisar, sei lá, qual que é a penagem do que o índio usava lá nas gerações anteriores, desde que você consiga relacionar com as demandas que a sociedade tem hoje em dia, né? O que a gente precisa? Porque quando a gente está falando dos negócios, que é o ensino que eu faço, né? A gente fala de empreendedorismo, fala de negócio, e lá nos negócios a gente diz o seguinte: olha, o empresário que não atende à demanda da sociedade, a própria sociedade o expurga. Ou seja, se o empreendedor não consegue entregar o produto certo, pelo preço certo, na hora certa, a sociedade é feroz. Se ele não faz o atendimento certo, todo mundo vai excluir ele, porque não vai dar o dinheiro. É o consenso social, né? Todo o empreendimento só existe por uma concessão da sociedade. Assim também precisa ser a academia, né? A academia precisa procurar atender a demanda social em todas as suas áreas, né? Então, acho muito oportuno aí o comentário da Graça, e eu subscrevo a esses pontos aí, só fazendo uma parte, Graça. Muito bem, estamos chegando ao fim, então, desse evento, né? Do 7º Diálogo Interdisciplinar das Ciências Humanas e Sociais, aqui, com foco hoje na pesquisa, né, e nos métodos de pesquisa. Eu acho que os professores todos contribuíram muito, né, cada um a partir da sua área, né, com seus conhecimentos, mas houve muita contribuição, e por isso eu agradeço, né, cada um de vocês, o professor Leandro Cerutti, que acabou de falar conosco aqui, atua no curso de Relações Internacionais, né, professor, mas tem a formação em administração, a professora Graciela Foch, aqui representando também a história e a geografia, né, o professor Daniel Arrébola, que é sociólogo e antropólogo, também agradecemos muito pela sua participação. E aproveito também para agradecer aos coordenadores que não estão aqui nesse momento, mas que já participaram de diversos outros momentos, né, do diálogo interdisciplinar, a professora Kátia Spinelli e o professor Anderson de Miranda. O professor Anderson, então, representando o curso de Relações Internacionais, a professora Kátia Spinelli, Geografia e História. E o professor Kevin Daniel dos Santos Laser, que está aqui conosco, só não está aparecendo, né, professor Kevin? Mas está aqui tratando, né, dos nossos bastidores aqui. Então, muito obrigada também, professor Kevin, por estar conosco aqui no dia de hoje, na noite de hoje, né? E então, assim, quero também agradecer, né, principalmente aos acadêmicos, né, que é o público aqui pelo qual, né, vamos dizer assim, o objetivo, né, pelo qual a gente está aqui hoje reunido, né. Então, quero pedir que vocês continuem firmes no propósito, tanto do ensino, quanto da extensão, quanto da iniciação científica, que eu sei que vocês gostam muito, que estão interessados, né, que não perdem uma oportunidade de fazer pesquisa. Então, acreditem, né, na importância que tem essa formação também na iniciação científica, também na pesquisa, tanto para vocês, na formação de vocês, né, quanto também para a comunidade, né, como ela é importante, né, para a comunidade também. Então, eu diria assim que saiam dessa ideia padrão de estudante universitário, né, vão um pouquinho mais além, fujam daquilo que é esperado. A professora Graça falou bastante aqui, né, sejam curiosos, sejam emocionados, né.
que os interesses de vocês, que os questionamentos, eles tragam vocês mais próximo aí da iniciação científica, porque sim, gente, nosso cérebro ele é ilimitado, né? A gente não precisa limitar nosso cérebro, o conhecimento ele não pesa, ao contrário, ele nos liberta. Então, quero chamar vocês, continuar chamando vocês, né, aí para a pesquisa, para a iniciação científica, para a extensão e também para o ensino, que é o que vocês fazem aí cotidianamente, e a gente sabe que muitas vezes, assim, não de forma tão fácil, né? A gente sabe das dificuldades todas que vocês têm, mas que continuam aqui conosco. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Desejo para vocês uma boa noite e até o próximo diálogo interdisciplinar. Tá bem? Alguém está me chamando aqui? Oi, não sei se você me permite, Luciane, só agradecer. Eu queria muito agradecer a oportunidade primeiro agradecer a Deus, mas também agradecer aqui a oportunidade da Uniaselv, né, e fazer parte desse projeto que transforma vidas. E eu espero que essa nossa conversa tenha contribuído, né, de alguma maneira aqui. Foi muito legal estar aqui com vocês, espero ser convidado outras vezes. De alguma forma tem enriquecido a perspectiva dos alunos em relação a essas possibilidades metodológicas, enfim. Foi muito legal, quero poder participar mais vezes e agradeço também aos demais colegas pelas conversas aqui. E se você é das ciências sociais aplicadas, se você é de qualquer um dos cursos de gestão, relações internacionais ou economia, me procura no Teams lá, se você quer saber mais informações de como você pode fazer para avançar alguma pesquisa acadêmica ou participar de algum projeto de extensão. Esse é o recado que eu queria falar. Muito obrigado. Obrigada também, professor. Então, o professor Leandro fez o merchan deles. Eu acho que eu vou dar oportunidade para os demais professores aqui também. Eu já ia reivindicar também, né, a oportunidade de agradecer, né, agradecer. Eu aprendi muito, agradeço aos colegas, professores aqui por esse debate, esse diálogo, né, de como cada área, como cada conhecimento, cada disciplina, né, aborda a sua pesquisa, conduz a sua pesquisa e aborda as suas questões, as possibilidades de métodos, né? Agradecer a professora Luciane, agradecer ao professor Kevin, que estiveram aqui oportunizando a realização desse momento. E também eu gostaria de convidar acadêmicas e acadêmicos do curso de História. Nós temos um grupo de estudos avançados, né, em História que busca discutir temáticas relevantes. Nós temos 2 grupos de estudos no momento, um que está mais relacionado à questão da herança cultural, da memória e das ancestralidades, e nós temos outro grupo de estudos avançados que está voltado às pesquisas dos direitos humanos, das relações de gênero e das diversidades. Então, se você tiver interesse em fazer exatamente aquilo que a professora Luciane estava provocando você, a dar o passo além, né? Além daquilo que é o básico e o esperado de um estudante de graduação, e você quer enveredar por esse campo da pesquisa, dos estudos, entre em contato comigo também, ou com a coordenação de curso, a professora Kátia, que nós estaremos, então, né, lhe integrando, né, nos grupos que nós estamos realizando. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pelo convite, uma honra e uma alegria imensa aos professores aqui por esse momento de debate, de reflexão e de diálogo. Bom, gente, agradeço aqui a possibilidade da participação, professora Luciane, que é a minha coordenadora, pelo convite, pela mediação, professor Kevin pelo apoio, e o debate aí com o professor Leandro, professora Graciela, foi muito bacana, acho que é sempre muito proveitoso a gente poder trazer esses momentos de debate para dentro da academia, né? E, bom, fica aqui também o convite, eu vou iniciar, então, o projeto vinculado à iniciação científica de saberes tradicionais, onde a gente vai debater principalmente as relações de saúde e corpo com povos indígenas. É um pouco um desdobramento aí também da minha pesquisa de pós-doutorado. E, né, os alunos que quiserem se voluntariar, acompanhar o projeto, participar das discussões, podem me procurar no Microsoft Teams aí também, para a gente ampliar esse grupo e trazer aí
algo que vá bem nesse caminho da extensão, né? Pensar o que é que a gente pode produzir aí, que pode colaborar, então, socialmente, saindo dos muros da academia. Obrigada, professor. Muito obrigada a todos, então, e desejo boa noite a todos vocês e também aos acadêmicos e à comunidade que está nos assistindo. Até a próxima, pessoal. Até mais, gente. Boa noite.